Olá, meus queridos, bem-vindos vocês ao nosso Notícias do Momento, edição internacional. Aqui você tem o resumo de tudo o que você precisa saber para não passar vergonha. Não esqueça também do nosso workshop Rumo a Novo Ser, dia 29 e 30 de novembro, lucianocess.com.br. Você terá informações importantes aí. E a gente está fazendo um resumão aqui. Hoje a gente está, devido a questões de viagem, não estaremos fazendo edição completa, estamos fora do nosso estúdio, mas vamos trazer o resumo das informações mais importantes que estão acontecendo neste momento. Vamos lá, produção, largando o nosso vídeo aí. Notícias do Momento, edição internacional, nesse dia 13 de novembro, nessa quinta-feira. Vamos lá, seguindo os nossos canais e as nossas redes sociais para vocês. Vamos lá, o que está acontecendo nesse dia 13 de novembro. Então, o maior porta-aviões do mundo está chegando ali no Caribe. Olha só que beleza. Também Donald Trump, a porta-voz ao vivo, disse que o porta-voz convoca a imprensa para uma coletiva urgente no que está acontecendo ali naquele local. A VZ entra na mira do USS Gerald Ford, convoca forças terrestres. Agora, as forças terrestres desse país foram colocadas. O presidente Nicolás Maduro ordenou prontidão para uma luta e a execução do plano da independência. A partir de terça-feira, reagindo à aproximação do porta-aviões, segundo Maduro, essa modificação é justificada para o combate ao narcopó. É uma ameaça imperial. E ele mobilizou as Forças Armadas e milícias bolivarianas para ajudarem na situação. Veja só, né? A ação dos Estados Unidos no Caribe gera racha no Reino Unido e Canadá. Os Estados Unidos intensificaram sua presença militar no Caribe com a mobilização do porta-aviões Gerald Ford e bombardeiros B-52 como parte da operação antidroga contra o cartel dos sóis. Aí Washington atribui ao MAD ataques a narcolanchas que já ocorreram. Então teria o propósito de deixar o poder, inclusive anistia pessoal. Ele está querendo pensou em se render, mas parece que voltou atrás, né? Então a coisa não está muito clara. Até o momento as notícias são contraditórias, mas um ataque iminente está prestes a acontecer e o Irã pode ativar os seus bombardeiros B-52. Olha só, a coisa está ficando quente ali. A ameaça imperialista, tropas do MAD estão em alerta máximo após a chegada do maior navio de guerra dos Estados Unidos ao Caribe. E o MAD decreta alerta máximo e fala em luta armada após a chegada do porta-aviões americano ali na região. A coisa está ficando quente. E o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, chegou na terça-feira à América Latina, operando sob o Comando Sul dos Estados Unidos para combater, e as fontes do Comando Sul admitem que a sua presença tem um valor também estratégico, enquanto assusta as forças opositoras com o poderio bélico gigante deste equipamento, né? Então, as forças confirmaram que o porta-aviões está chegando e também junto com contra-torpedeiros de escolta que estão na área de operações ou dentro da faixa vermelha do mapa, conforme mostra o desenho ali. Então a coisa está, de fato, ficando muito quente ali. Um sargento da Força Aérea dos Estados Unidos pousou com a bandeira venezuelana em seu uniforme a bordo do Gerald Ford, né? Como é uma maneira assim de intimidar os inimigos, olha só, né? E a VZ também elevou o nível de alerta militar em todo o país por ordem de Nicolás Maduro, implementando uma fase superior do plano de independência em resposta à presença militar dos Estados Unidos no Caribe. A medida entra em vigor na terça-feira, dia 11 de novembro, e quarta, dia 2 de novembro, e inclui colocar todo o arsenal militar do país em plena prontidão operacional, juntamente com o destacamento maciço de recursos terrestres, aéreos, navais e fluviais, e também foguetinhos, sistema de artefatos e unidades militares com toda a milícia bolivariana. Então parece que está cheia, mesmo incendiando a situação aí da paralisação americana que aconteceu, que está acontecendo, né? Paralisação americana. A Câmara dos Representantes aprovou a votação para encerrar a paralisação do governo de 213 a 209. Agora a Câmara terá uma hora para debater antes da votação final. E o governo deveria ser reaberto hoje à noite, mas ainda estão discutindo. Mas após a paralisação mais longa da história, Lourão sanciona projeto que põe fim ao shutdown, põe fim ao encerramento do governo, põe fim. Então parece que teoricamente acabou a paralisação do governo dos Estados Unidos, acabou, né?
E o presidente assina pelo Senado também que acabou essa lei que é paralisação do governo e começa então a correr normalmente, segundo essa informação. O Loirão pode assinar a lei para reabrir o governo nesse dia de hoje e o povo voltará a funcionar em breve. Esperamos que a assinatura aconteça nas próximas horas, né? Se já não foi assinada, não temos ainda a confirmação definitiva, mas tudo leva a crer que sim. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, acaba de causar arrepios em todos os membros dos cartéis do narcopó americano. Meu conselho é: não entrem em um barco, porque eles vão estourar esse barco aí, né? Então, também o juiz ordena urgente que a administração do Loirão libere mais de 600 imigrantes ilegais que acabaram de ser detidos durante uma operação do ICE em Chicago. E comentários sobre o golaço da esquadra The Storm Rider, que marcou a ver o Elon Musk sua informação no sentido que o Space Link, o SpaceX e o Stargate estão se comunicando com os astros, né? Estão já fazendo um trabalho muito grande ali de comunicação. Eles falam que a Starlink tem digamos assim, um intercâmbio com todos os astros, satélites, estão preparando-se para serem ativados oficialmente de maneira em todo o mundo, né? Não sabemos detalhes, mas está indo muito bem. Também o secretário Marco Rubio arrasou com quem acusa Loirão de violar o direito internacional de atacar o narcopó. O secretário dos Estados Unidos, Bessent, diz que cheques de estímulo tarifário de US$ 2.000 provavelmente serão enviados para os americanos que ganham menos de US$ 100.000 por ano. Então parece que as leis de prosperidade já estão sendo colocadas aí, né? O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos devem abster-se de qualquer ação que possa escalar o conflito na UCR. O governador democrata de Illinois reclamou que o governo federal voltará a pagar os controladores de tráfego aéreo, as tropas e os funcionários federais. Tivemos uma chance. Estou decepcionado por terem que votar para reabrir o programa. E os democratas estão usando a farsa do Jeff Epstein para tentar desviar a atenção de seus enormes fracassos em particular. E o mais recente, o fechamento do governo, diz Loiral, o departamento americano. Então, o fechamento do governo está, como dissemos antes, há um prestes a ser revogado, né? Acho que em breve será revogado mesmo. O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que os e-mails de Epstein mencionado ao presidente Lourão não passa de mais uma manobra publicitária dos democratas que querem intimidá-lo. Pois a Casa Branca administrou que a administração mais transparente da história está sendo feita agora pelo Loirão. E a secretária de imprensa Caroline Levitt retrucou os democratas, acusando-os de fabricar uma farsa, já que o presidente está de volta ao poder e está derrotando toda a parte dos inimigos lá, né? Então, parece que mais de 23 mil documentos estão se preparando para serem divulgados ali. Isso é muito bom, né? Então, eles tentam intimidá-lo, mas não conseguirão. Também o Robert Kennedy Jr. acabou de revelar uma enorme corrupção no painel das VAs do CDC. 97% dos membros nunca apresentaram renúncias de conflito de interesse e jamais alguém votou contra uma VA. E os mesmos receberam dinheiro da Pfizer, da Merck e da GSK. Um escândalo absoluto, ou seja, todos os elementos do CDC recebiam grandes propinas para conseguir manter a situação ali e botar adiante as VAs. A ex-chefe de gabinete de Gavin Newsom, Dana Williamson, foi detida pelo FBI e acusada de maracutaia bancária, fraude eletrônica e conspiração para fraudar os Estados Unidos, após supostamente desviar fundos de campanha para o uso pessoal. Os Estados Unidos estão desenvolvendo um artefato para estender a vida humana para 150 anos. Olha aí, ó, aquilo que a gente falou. Será que são as tais das camas holográficas, né? E ó, eu vou te contar, isso seria muito bom. Estão desenvolvendo medicamentos para estender a vida até 150 anos, o que alegraria todos nós que pudéssemos viver, pelo menos com saúde, até uma certa idade, né? Mais coisas chegando aí. Localizado no Missouri, indivíduos ligados ao PCC chinês compraram um parque de trailers que faz divisa com a base da Força Aérea dos Estados Unidos, onde bombardeiros B-2 decolariam. E eles usariam empresas de fachada para isso.
em caso de conflito, nossos bombardeiros B-2 decolariam sobre essa base e ali eles seriam como espiões. Mas os Estados Unidos também não está deixando isso acontecer, né? E sabe que espiões não pode estar por perto de bases aéreas, né? Os Estados Unidos eliminou a moeda de 1 centavo, que existia a chamada pence, pen, né? Ele eliminou a moeda que funcionou durante 2 séculos, 1 centavo. Agora não funciona, não existe mais essa moeda, né? Então, encerrou a última história. O Tesouro explicou que os custos de produção excedem o valor facial, motivo pelo qual ela será descontinuada permanentemente. Diário de Notícias. BBC entra na mira de Loirão após acusação de maracutaia. A BBC acaba de publicar que eles estão claramente ficando desesperados. É, a coisa tá indo certo mesmo lá. Também imagens, chefe da BBC, Tim Davie, renuncia devido a imagens adulteradas do discurso de Loirão em 6 de janeiro. Então a BBC está sendo severamente multada por ter feito falcatruas aí, tá? Aqui eles falam que a Inglaterra é aliada do DS. Eles nunca foram aliados americanos, sempre foram os inimigos americanos. E agora está sendo claramente mostrado o que está acontecendo aí. Os Estados Unidos planejam construir uma base militar de 500 milhões perto da fronteira de Gaza, segundo autoridades israelenses. A base acomodará vários milhares de tropas dos Estados Unidos e internacionais encarregados de manter o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Loirão vence mais uma. Na Suprema Corte mantém regra que proíbe trocar o sexo no seu passaporte dos Estados Unidos. Olha, mais uma vitória do Loirão. Então, como disse, né, os Estados Unidos está avançando em muitos setores, muitas medidas. O Panamá apreendeu 12 toneladas de pó após interceptar um navio e prender uma dúzia de estrangeiros. A embarcação havia partido de Juradó, na Colômbia, e seguia em direção ao México, que obviamente criava uma rota para os Estados Unidos. O ex-chefe de gabinete, Nilson, acaba de ser acusado de delitos e provavelmente levado em cana também pelo FBI. Eles estão botando muita gente no chilindró, né? Muita gente lá. A coisa está avançando bastante. Fontes dentro do corpo jurídico militar confirmam ao Rural News que 250 ex-advogados do Departamento de Justiça desempenharam papéis no 2BD vão ser entregues para julgamento e vão em cana. Nada pode parar o que está por vir. Vamos ver a bandeira americana ali que está, né? E aqui também diz: a China planeja bloquear acesso militar nos Estados Unidos a ímãs de terras raras. Também a agenda do tio Soros, né, ele recebeu 260 milhões da USAID, o maior patrocinador do terror do mundo, e usou os fundos para espalhar o caos, iniciar tumultos e promover fronteiras abertas. Então ele também está sendo detido e está sendo procurado aqui. A turma que estava ao comando dele, o Jorge FHC, o Jorge Lehmann, toda essa turma do mal que a gente vê aí, né? Minha nossa, né? E Elon Musk afirma que o robô Optimus da Tesla acabará com a pobreza do mundo. E diz André Grapp que não haverá misericórdia para aqueles que fizeram mal aos filhos de Deus. Os pads de Hollywood e do mundo todos irão cair. Pois é, tudo sobre os pequenos. E vamos voltar ao nosso estúdio móvel agora para terminar a nossa edição internacional de hoje. É isso, você teve o resumo das notícias do dia. Que beleza, né? Então vai deixando o seu like, o seu joinha. Muito importante a sua participação aqui. Assista também as nossas edições do Notícias Nacional e sempre o nosso Música e Oração, tá? Deixa aquele abraço carinhoso. A luz venceu. Beijo!